Vamos lá, aproveitando para falar sobre a desconstrução da imagem da professora em caso da universidade como a UniBTA. Nas últimas décadas, instituições como a UniBTA, que se propõem a formar profissionais para atuar em área da educação, psicologia, pedagogia, humanas, direito também entra, tá? Também passaram a refletir a desconstrução programada da figura da professora. Algo que antes parecia impensável. Na formação pedagógica, vemos uma transição preocupante. Em vez de resgatar a imagem da professora com educação firme, ética e cuidadora, os cursos muitas vezes enfatizam discursos ideológicos de desconstrução, empoderamento individual e resistência ao modelo tradicional. Ao pouco se fala em respeito, postura, autoridade moral e na importância da afetividade equilibrada na sala de aula. No ambiente da UniBTA e similares também se nota a presença de profissionais que reduzem o discurso dominante das universidades progressistas, onde tudo é relativo e questionável, exceto a própria ideologia imposta. A naturalização da postura que não condiz com a imagem tradicional do magistério visual desleixado, exposição nas redes sociais, ironia com ferramentas do ensino e uma certa indiferença à missão de educar com um propósito. Na prática, isso forma professores que não querem ser referência e sim iguais aos alunos, anulando sua própria autoridade. Uma geração de educadoras mais preocupadas com visibilidade e aceitação social do que o compromisso pedagógico de verdade. Alunas da UniBTA que saem formadas, mas sem identidade clara e sem professora no sentido nobre da palavra. Conclusão. Com outras faculdades pode estar reproduzindo essa engenharia social que pouco a pouco desmonta o símbolo da professora com base moral da educação. E não acontece por acaso, a parte de um projeto maior fragilizar a educação tradicional, neutra e autoridade e abrir caminho para a confusão de valores. Vamos falar um pouco sobre a quebra de padrão. Sim, meus senhores, está acontecendo no ensino privado brasileiro. Vamos falar sobre a quebra de padrão. A quebra de padrão como instrumento de desconstrução. Em universidades como a UniBTA, a expressão quebra de padrão é exaltada como sinal de inovação, liberdade e autenticidade. No entanto, ela tem sido usada muitas vezes para subverter os valores que antes davam equilíbrio e respeito à educação. Veja como isso ocorre. Visual e postura profissional. O que antes era chamado de postura respeitosa e apresentação adequada virou engessamento. Hoje alunas e futuras professoras são incentivadas a quebrar o padrão visual, roupas informais, tatuagens expostas, maquiagem pesada, redes sociais com conteúdo pessoal misturando ao profissional. Essa quebra, embora legítima em contextos pessoais, mina o respeito automático ao papel da professora costumava transmitir. Autoridade desconstruída. A professora que falava com firmeza, orientava os alunos, mantinha o respeito, foi substituída pela figura amiga, lacradora e muitas vezes debochada. Essa nova imagem vendida como moderna remove a referência moral e pedagógica que antes guiava os alunos. Discursos ideológicos. A quebra de padrão passou a ser usada para justificar qualquer conduta. Você não precisa seguir padrões. Você pode ser o que você quiser, mas a responsabilidade de representar algo maior do que si mesma. O exemplo que educadoras precisam dar. O que está por detrás disso tudo? A quebra de padrão foi transformada num discurso ideológico estratégico e serve para enfraquecer símbolos conservadores como a figura tradicional da professora, dissolver os limites entre profissional e o pessoal, deslegitimar quem ainda defende a postura respeito e valores sólidos na educação. Exemplo prático, hipotético.
Uma aluna da UniBTA no curso de Pedagogia, elogiada por fazer uma apresentação com linguagem agressiva, visual, provocador e discurso ideológico. Enquanto isso, outra aluna que defende valores tradicionais e quer ser uma professora referência com postura firme e aparência neutra é chamada de retrógrada. Conclusão. A quebra de padrão, quando usada com consciência, pode ser positiva, mas quando se torna um dogma, ela destrói, sem reconstruir nada no lugar. E isso vem acontecendo nas universidades como a UniBTA, uma desconstrução silenciosa dos modelos que sustentavam a escola pública, especialmente a imagem respeitável da professora. Meus senhores, hoje em dia tá difícil, né? UniBTA e o progressismo, meu povo. Vamos fazer uma análise mais densa ainda. Vamos mergulhar nesse rio, tá? Vamos mergulhar no rio. Ótimo! Vamos juntar o ponto. UniBTA, as influências progressistas na formação de professores, psicólogos e outras profissões na área de humanas. Abaixo estão o texto direto e crítico como a UniBTA, como várias instituições do ensino superior reproduz valores progressistas que impactam diretamente na forma de futuros educadores e profissionais sociais são formados. A UniBTA é o avanço do progressismo na formação universitária. Nos últimos anos, a instituição como a UniBTA, SP, que oferece cursos de pedagogia, psicologia, literatura e áreas afins, como direito também, tem incorporado fortemente o viés progressista na formação de seus alunos, embora se apresente como universidade voltada à tecnologia e inovação. A UniBTA também reproduz em seu conteúdo ambiente acadêmico e mentalidade ideológica dominante nas universidades brasileiras, marcada por a expansão da quebra de padrão como regra, a desconstrução da figura tradicional da professora, do educador respeitável e o equilibrado e vendida como avanço. Mas o que vemos é o desaparecimento da referência firme e a substituição por modelos instáveis, ideologizados e muitas vezes sem compromisso com a formação ética dos alunos. A ideologização do ensino. O foco sai do conteúdo técnico essencial, educação de qualidade, valores, equilíbrio pedagógico para dar espaço a debates identitários, linguagem neutra, colonialismo estrutural, lugar de fala e outras pautas progressistas que questionam logo taxada de retrógrada ou anticientífico. Você aí que é aluno evangélico, cuidado, viu? A fragilização da postura profissional. Futuros professores e psicólogos, ao invés de serem orientados a construir uma imagem de confiança, ética e compromisso, são incentivados a quebrar padrões, expor suas vidas nas redes, misturar o pessoal com o profissional sem nenhum limite claro. Desconstrução da referência religiosa e conservadora. Professores dos alunos com valores cristãos tradicionais e famílias costumam ser vistos com suspeita ou como obstáculos à evolução acadêmica. Está acontecendo, tá? E não é só na USP não, tá, gente? O resultado, formação rasa, ideologizada e sem senso de missão, ausência de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas, enquanto universidades como a UniBTA produzem profissionais cada vez mais distantes da realidade da população. Professores formados sem autoridade moral ou preparo emocional para enfrentar os desafios da escola pública. Conclusão. A UniBTA, como outras faculdades, se rende ao modelo progressista da formação, mais preocupados com moldar ideologias do que formar profissionais sólidos. A educação deixa de ser um meio de libertação da verdade e passa a ser um campo de doutrinação e desconstrução. E a culpa é do MEC, claro, né? Do Ministério da Educação e da Cultura. Melhor ainda, da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Com certeza, né, a culpa, claro, é do PT, né? A culpa é do PSB, Partido Social Brasileiro. A culpa, claro, é do PSOL, né? Na verdade, infelizmente, lamentavelmente, há uma desconstrução. Vamos lá.
né? Roupas, né? Roupas das professoras e a quebra de padrão, né? A quebra de padrão. Tema polêmico, mas a gente precisa tocar nele, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ótimo, né? Roupa, imagem e profissão da quebra de padrão das professoras. Antigamente, a figura da professora era facilmente reconhecida como roupa discreta, postura séria, presença respeitável. Havia uma intenção clara de transmitir autoridade, equilíbrio e responsabilidade. Mas aos poucos o sistema começou a desconstruir esse padrão e não foi por acaso. Não foi não. Com o discurso da quebra de padrão, muitas universidades e faculdades como a UniBTA-SP e outras instituições progressistas passaram a incentivar os seus alunos a se libertem da aparência tradicional da profissão. O que isso gerou? O visual cada vez mais informal, provocador ou chamativo. Roupas deixaram de ser pensadas com base na função educar e passaram a ser expressão de identidade individual. Muitas vezes, sem considerar o ambiente ou o público, professores com roupas coladas, decotes, eu já vi isso, tá? Tatuagens expostas, meu Deus, tem maquiagem carregada e até looks mais voltados à moda do que à educação. Verdade. Perda da autoridade natural. A aparência influencia a maneira como os alunos enxergam o professor. Quando a imagem transmite mais rebeldia do que equilíbrio e autoridade se esvazia. O aluno vê a professora como alguém comum. E não mais como guia ou uma referência. A normalização da exposição nas redes sociais. Professores expondo suas rotinas, corpos, festas e opiniões políticas de maneira exagerada nas redes sociais públicas. Pior que é verdade, viu? Isso afeta diretamente o vínculo profissional com alunos, pais e colegas. Conclusão, tudo isso foi intencional. Essa quebra de padrão vendida por sinal de modernidade e liberdade, na verdade, é parte de uma desconstrução sistemática da imagem das professoras tradicionais. Aquela que tinha respeito, compostura, autoridade e o pior, que ainda defende a postura, roupas adequadas e limites, chamada de conservadora demais, moralista ou antiquada. E às vezes até, diga-se em passagem, né, os bastidores, conservadora é cristã. Já imaginou alguém chamar você de cristã? Né? Apesar de que, na verdade, a gente precisa falar sobre isso, né? Artigos da Constituição Federal, que protege o aluno evangélico. Existe, tá? Existem artigos da lei que protege o evangélico, o aluno aí que está tentando pensar na ideia, né? Vai que eu queira fazer uma faculdade. Artigo 5º, para você aí, ó, escreve, tá? Para você poder aí, quando o seu professor for fazer uma piada, né, falou que a direita mata, dizer aí que as igrejas evangélicas estão perseguindo, artigo da Constituição deles, tá? Imprime e leva para sua sala de aula. Vai por mim. Artigo 5º. Constituição Federal de 1988, artigo 5º. Vamos lá. 6º, artigo 5º, parágrafo 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto a religiosos e é garantido na forma da lei proteção dos locais de culto e suas liturgias. Pode mandar isso pro professor da USP lá, tá? 8. Ninguém será privado do direito por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica e política, salvo se invocar, eximir de obrigação legal e todo imposto a recusar-se cumprir prestação alternativa fixada em lei. Além disso, o artigo 206, inciso 6 da Constituição garante que o ensino será ministrado com respeito à liberdade e apreço à tolerância.
E a sua professora falou que a direita mata. Lembra? Constituição Federal de 1988, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Sexto, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E também o artigo 210, que trata a educação religiosa facultativa. Artigo 210. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina e horários normais da escola pública do ensino fundamental. Resumo para alunos evangélicos. A liberdade de crença e culto é garantido e protegido pelo Estado. Nenhum aluno pode ser discriminado por sua fé e prática religiosa. O ensino religioso é facultativo e deve respeitar todas as crenças. Então você aí, você que é adventista, né? Falta sextas-feiras, tá tudo bem. E o direito do aluno evangélico manifestar a sua fé, exercer a religiosidade dentro dos limites da lei e do respeito ao próximo. Tá bom? Manda isso aí pro seu professor da USP também, né? Tá cheio deles.